Olá, sejam bem-vindos ao VetCast da Petsanos. O episódio de hoje é com um convidado super especial, o Dr. Igor Oliveira, e hoje nós iremos trazer para vocês as principais dúvidas e os principais questionamentos que foram compartilhados aqui por vocês, tutores e ouvintes. E a pergunta campeã e o que foi mais perguntado por vocês foi: cachorro, gatinho, tem ansiedade? Infelizmente, sim. Tá? É uma doença que assola a nossa sociedade, e não só os humanos, mas também os pets. Eles têm depressão e ela é diagnosticada pelo veterinário. É uma doença que causa bastante prejuízo à saúde deles, causa perda de apetite, consequentemente o animal perde muito peso, o animal fica bem triste, isso faz com que tenha uma queda na sua imunidade. E a resposta é sim, existe sim, depressão canina. E como é que vocês, como veterinários, dentro da rotina de vocês conseguem identificar? A gente Sim, pode chamar de patologia? sim, é uma doença. A depressão ela é uma doença e ela é diagnosticada de acordo com os sinais clínicos que o animal demonstra. Isso aí, primeiramente, ele passa por um clínico geral. O clínico geral suspeita, faz a anamnese, correlaciona os dados e encaminha o animal para um veterinário especialista na área. Tá? É uma doença bastante delicada, que demanda bastante cuidado e atenção, tanto dos veterinários quanto dos tutores. E quais são, doutor, os principais sintomas? Como que vocês conseguem, quais as principais perguntas, o que os tutores eles costumam compartilhar? Qual seria, assim, o ponto que, eu acho que eu posso estar suspeitando disso? Como que o animal ele se porta, se apresenta? Porque ele Geral, não fala, né? não, ele não fala, mas por isso que precisa de uma atenção especial para ver como que está o andamento, o comportamento desse animal. Geralmente, quando existem perdas familiares, a distância de algum morador que ele convivia, quando percebemos que o animal, quando chamamos para fazer aquelas brincadeiras que ele era acostumado a fazer e ele não vai com o mesmo entusiasmo, é bem parecido com o humano. Ele fica tristinho, fica no canto dele, para de comer. E a maior frequência de depressão canina é justamente quando tem um tutor e esse tutor tem que ir morar fora e aí não tem mais contato com ele. Quando os tutores, infelizmente, vêm a falecer, esses animais sentem bastante a falta e faz com que desenvolva a depressão neles e desencadeie esses outros sinais clínicos que são cuidados e têm uma atenção especial quando já tem um diagnóstico feito, um diagnóstico positivo. Qual, fora da depressão, existe alguma outra doença emocional? Sim, a doença emocional mais frequente que causa mais prejuízo para os animais hoje, na minha rotina, é a ansiedade de separação. Como que acontece a ansiedade de separação? Quando vamos sair de casa, olhamos para o nosso pet, o pet Bob. Quando chegamos para o Bob e falamos, tchau, Bob, mamãe volta já, papai volta já. E quando retornamos à noite, fazemos a mesma coisa, isso causa um prejuízo enorme para o animal, porque ele passa o dia esperando com que você chegue, tá? E aí causa ansiedade. Todo animal depressivo é ansioso. Então, você causando uma ansiedade no animal, você está deixando ele predisposto a desenvolver a depressão, fora outros prejuízos que são causados aos animais. E como que o tutor, no caso, deve agir diante dessa situação? Ele não deve fazer festa quando está saindo e nem fazer festa quando está chegando. Quando ele está saindo, ele simplesmente olha se está tudo bem com o animal, se tem tudo que ele precisa, sai, vai fazer os seus afazeres. Quando retorna, infelizmente, é onde dói no coração, a gente não pode fazer festas com eles. Nós vamos, se direcionamos aos nossos afazeres, depois de uns 5, 10 minutinhos, e aí sim, vamos brincar com nossos pets. Isso faz com que eles não desenvolvam a ansiedade. E onde que está o problema nisso? Por exemplo, o animal está em casa, você está chegando, cerca de 2 quarteirões, um quarteirão, ele já começa a ouvir o barulho do motor do seu carro. Ele já fica eufórico. A partir do momento que você abre a garagem, que você vai adentrando com o carro, ele também está indo ao seu encontro. E aí é onde acontece bastante os atropelamentos de garagem. De 10 animais que chegam atropelados, 9, 8 animais são atropelamento de garagem, são animais atropelados pelos seus próprios tutores. Tanto na chegada quanto na saída. Porque o animal não quer que você vá embora. Então, quando você faz isso, você faz com que o animal fique condicionado a querer que você volte. A gente, como mãe de pet, que tem o carinho, que tem o Sim. afago, é um pouco difícil entender esse não afago na saída e na chegada. Porque, de certa forma, a gente que não entende
está querendo demonstrar para eles um afeto. Mas eu acho que assim como a gente tem que disciplinar e educar filhos de uma forma específica, eu creio que se essas técnicas são passadas por vocês, por médicos veterinários que entendem desse universo, queria que você explicasse um pouco como que funciona para eles, né? Essa questão do raciocínio. Existe algo que você possa estar trazendo de conhecimento e agregando em relação a isso? Sim, os animais são seres muito inteligentes e nós humanos conseguimos condicionar o comportamento deles. Em todas as consultas, eu sempre sugiro que os tutores tenham um acompanhamento de um adestrador para que ele ajude nesse comportamento. O adestrador é muito interessante, é muito ideal, é imprescindível você ter um adestramento com o seu animal. Você vai evitar fugas, e nessa fuga ele pode ser atropelado. Verdade. Você vai evitar esses atropelamentos de garagem, vai tirar a ansiedade do animal. Eu digo muito que o adestrador ele trabalha com a psicologia, ele é o psicólogo dos cães. E aí o adestrador ele vai ser essencial nesse fator para a gente prevenir a ansiedade, prevenir a depressão, fazer com que esses animais não venham a ingerir corpos estranhos. Enfim, esse comportamento animal ele é muito interessante quando é lado a lado um trabalho em conjunto com o adestrador. Eu acho assim, isso é tão interessante porque muitas vezes a gente que trabalha mais nessa linha de frente, de atendimento ao cliente, que é a minha parte, os principais relatos e as principais objeções que um cliente tem, eu tenho vontade de ter um pet, mas quando eu penso que vai ter xixi por todo lado, então eu acredito que são esses pequenos condicionamentos, uma informação como essa que traz clareza e que também facilita essa convivência, essa harmonia familiar, né? Muito bom. Doutor Igor, e dentro dessa realidade, eu acredito que muito dessa ansiedade é gerada até pela nossa própria rotina, né? E para os animais, quais seriam assim, as estratégias preventivas? Como que a gente poderia fazer para prevenir que essas doenças emocionais elas se agravem nos nossos filhotes? Estimulando eles. Muita gente tem a rotina bem puxada. E aí não podemos submeter aos animais essa nossa rotina. Então, se eu sei que naquela semana estou com a rotina preenchida, mando meu animalzinho na creche, chamo o adestrador para dar um passeio, para fazer uma brincadeira, uma atividade que estimule ele e faça com que ele gaste energia e assim não desenvolva essas patologias. Doutor, então a gente falou que é necessário esse estímulo nos animais. Tem mais alguma coisa que possa estar contribuindo? Tem um detalhe e esse é o especial, que é o carinho e amor. Né? Você pode fazer muito carinho no seu pet, tá liberado mimar, babar, beijar, tá? Porque eles são membros da família, né? Então, da mesma forma com que você ama o seu filho, você pode amar também o seu filho de 4 patas e fazer com que ele tenha uma vida saudável. Muito bom. E a nossa segunda pergunta mais pedida por vocês, pode até parecer um tema já super batido, mas eu creio que se chega é porque ainda existem muitas dúvidas, em relação ao controle de carrapato. Sim. O que é que você poderia... E eu não queria hoje trazer o óbvio. O óbvio é aquilo que eu acredito que... Não que todo mundo já sabe, a gente poderia também falar, mas eu queria que a gente falasse do a mais, do plus, porque muita gente faz aquilo que parece ser óbvio e o problema ele não acaba, né? Ele ainda persiste. O que é que você poderia estar acrescentando para a gente em informação? Realmente, essa pergunta que você fez, ela é bem clichê, né? Como fazer o controle de carrapatos? Porque as pessoas não fazem o controle da forma como que ele tem que ser. São várias ações em conjunto e não somente uma isolada que irá resolver o problema. Existem hoje no mercado inúmeros produtos seguros, inclusive para passar em animais filhotes. São os sprays, as coleiras, os famosos comprimidos que todos conhecem. E tem também um quarto que muitas pessoas não fazem, às vezes com medo de causar um mal para o próprio animal, mas sendo acompanhado por um veterinário e por empresas responsáveis, é de bastante ajuda e resolve bastante o problema, que é a detetização. Então, são 4 conjuntos que eu indico: detetização, as coleiras, os sprays e os comprimidos. As coleiras elas têm que sempre estar com o animal. E esses sprays vocês vão passar quando forem para passeios, uma praia, um feriadão, alugou um sítio, vai levar um animal, passa o spray, dá uma fortalecida nessa proteção. E faz com que eles não sejam acometidos pelo carrapato
e venham a desenvolver sinais clínicos severos, muitas vezes em caso de internação e óbito. Algumas pessoas dão apenas o comprimido, mas o comprimido ele não é eficaz. Por quê? Pense comigo. O animal toma o comprimido e a substância vai para a corrente sanguínea. O carrapato vem, faz o repasto sanguíneo, inocula o sangue com a substância e vem a falecer, vem a óbito o carrapato. Mas ele não já picou o seu animal? Se ele tiver com a bactéria Ehrlichia, o seu animal vai ser infectado com Ehrlichiose e o carrapato vai morrer. Ok, o comprimido fez o seu papel, mas o carrapato também e o animal está infectado, mesmo tomando o comprimido. E aí que nós vemos a importância de todas as ações, porque o importante não é matar o carrapato, o importante é que a gente quebre o ciclo dele. Uma fêmea de carrapato deposita 3 a 4 mil ovos. Então, não é matando um, matando dois que vamos resolver. Precisamos erradicar. E eles ficam nas frestas, no buraquinho de tijolo, no seu tapete, que está ali há muito tempo sem ser limpo. E aí precisa de uma atenção bastante interessante. E uma empresa de detetização, um auxílio de um veterinário, vai lhe ajudar bastante nisso, para erradicar os carrapatos da sua residência. Porque o importante é erradicar da residência também, não somente do pet. Entendi. Exames, por exemplo, no pet, como forma de, eu não quero dizer de prevenir, mas de detectar a presença da doença de forma antecipada, existe ou não há? Porque tem aquela história de que a doença ela pode ficar incubada durante um certo período no animal. Sim, o exame teste rápido, que é o que nós mais fazemos, ele é feito no consultório mesmo, é colhida uma amostra de sangue do animal, ela é misturada com um reagente e colocado num aparelho que sai em torno de 20 a 30 minutos. E esse aparelho ele já me diz se o animal tem uma das 4 doenças transmitidas pelo carrapato, que é a Ehrlichia, a Babésia, o Anaplasma, entendeu? E quanto mais antecipado o diagnóstico, creio que mais eficaz é o tratamento. Isso. É ideal fazer com que as pessoas levem frequentemente os seus animais a uma consulta veterinária. Porque como em quanto tempo? 6 meses é o ideal. Depende, não é uma fórmula de bolo. Depende. Por que eu falo 6 meses? Eu uso esses 6 meses um animal que mora em um apartamento e que somente ele reside ali. Mas nós temos animais que vão frequentemente à praia, que vivem com seu tutor, animais que vão a sítio, e aí cada animal tem a sua particularidade. E essa frequência da consulta veterinária tem que ser decidida pelo veterinário que acompanha ele. Tá? Certo, muito bom. Outra dúvida que veio agora e que também os nossos tutores, os nossos clientes ali da rotina, da clínica, ou que às vezes é uma pergunta que a gente pega muito em atendimento pelo telefone. Caso de envenenamento, quais são os primeiros cuidados? Que, por exemplo, chega muito assim, eles ligam desesperados e estou chegando aí, eu posso dar leite? Sim. Eu posso, o que é que eu posso fazer? Aquela questão, o animal tá convulsionando, tá babando e eles não sabem como proceder. Existe algum mecanismo, alguma técnica que possa realmente fazer? Ou o ideal é levar direto para o consultório, para um plantão, para uma emergência veterinária? Sim, existe. Uma coisa, manter a calma. Né? É verdade. Manter a calma e levar o animal diretamente para o veterinário. Sem nenhuma manobra, sem nenhuma... Existem manobras para determinados tipos de envenenamento. E aí não existe uma fórmula de bolo. Você pode fazer uma manobra para um envenenamento X que prejudicaria o Y. Então, é manter a calma e levar o animal imediatamente para um atendimento e principalmente um hospital onde terá todo o suporte para atender e fazer todos os procedimentos necessários. E em relação à principal dúvida que a gente recebe, o leite? Descartem. Mantenham a calma e levem para o veterinário. Perfeito. Algo que acontece muito e que eu vejo que no final acaba sendo muito prejudicial aos pets é a questão da automedicação. O animal começa a apresentar os sintomas e ele vai piorando o quadro e aí o cliente liga, pergunta o que pode dar e, enfim, ele vai no Google e vai tentando mecanismos e ele chega já muitas vezes no consultório, no hospital, o animal já em uma situação muito agravada,
né? Eu queria saber, e eu percebo que ele já chega também com ele mesmo já muito abalado, muito cansado daquela situação. Eu queria saber qual a sua visão em relação a isso. Políticas públicas. Eu acho Uhum. que o cuidado com o pet tem que começar a ser implementado na educação primária, nas escolas, e ser difundido sobre a sociedade. O animal ele não é um objeto que a gente pode tentar consertar pesquisando e obtendo informações Uhum. com o Google, né? Então, se o animal está sentindo qualquer coisa que você acha que não é o normal, leve para o veterinário, porque assim você faz com que o animal não tenha um prejuízo muito grande em relação à sua saúde e que você também não vai ter um prejuízo em relação à sua saúde mental, porque é muito Uhum. ruim. Confesso para você, eu também tenho um pet. É muito ruim você ver o seu pet ruim, né? Uhum. Ver ele malzinho, vomitando, com alguma patologia. Então, se você levar mais rápido ao veterinário, melhor será o tratamento dele, mais eficaz, né? O veterinário terá um animal não tão crítico para trabalhar, não Certo. precisará, não demandará um tempo de internamento tão grande, um orçamento financeiro tão grande, porque as pessoas deixam para levar somente quando o animal está no estado crítico grave e querem que o animal responda ao internamento de uma forma muito rápida. E isso demanda uma paciência, né? Uhum. Temos a saúde do animal abalada, temos que estabilizá-lo, diagnosticar e tratar. Então, esse é o ponto que eu digo em relação à sua dúvida. Ir regularmente ao veterinário, não tentar fazer nada baseado em pesquisas de internet, porque Uhum. isso vai só piorar o Nem a quadro, receita do vizinho. nem a receita do vizinho. Isso vai ser ruim para ele e para você. Outra dúvida muito comum que eu escuto bastante, que chega bastante também por aqui, chega bastante nas nossas redes sociais, é em relação ao agrado. Por exemplo, pode dar chocolate, petisco, fruta, pão, enfim. O que isso tem, de fato, até onde pode e o que tem ocasionado nos pets, né? Se isso é saudável, esse agrado, se não é, como que você poderia esclarecer melhor isso para a gente? Charlie, até podemos, né, fornecer petiscos, mas isso em grande quantidade Uhum. pode gerar obesidade nos animais. E também temos que ter bastante atenção para qual petisco estamos dando. Tá? Existem alguns ossinhos que são vendidos, que fazem mal ao animal. Chocolate é proibido, tá? Não pode dar. Então, temos que estudar, temos que pesquisar para saber qual é o melhor petisco para Uhum. estar fornecendo esses animais. Lembrando que petisco não faz parte da alimentação, tá? Muitos tutores pegam. Chego ao meu consultório e eu pergunto: o que é que o animal come? Ah, ele come ração e o sachê. Né? O sachê é um agrado, não é para fazer parte da dieta do animal. E aí os tutores estão fazendo isso, estão incrementando isso na dieta do animal e estão gerando a obesidade canina, que é um mal muito prejudicial para eles. Uhum. Hoje, a maioria dos animais são domesticados, vivem dentro de casa, dormem conosco nos nossos quartos. Isso faz com que eles compartilhem o mesmo ambiente e o mesmo piso, que é um piso que não é ideal para eles. Tá? Ah, E é aí, verdade. você pega esse piso liso e junta com a obesidade, causa uma sobrecarga enorme nas articulações e faz com que os animais desenvolvam patologias que eles não desenvolveriam se não tivessem obesos, se não tivessem nesses pisos. Mas até vai. Tá no piso, mas tá magrinho. Uhum. Não tem tanto problema. Agora, esse problema é bem agravado quando o animal fica obeso, então tem que ter muita cautela nesses petiscos, muita cautela nessa alimentação. E nesses casos de obesidade, além de problemas articulares, quais são as outras doenças que vêm aí correlacionadas, pelo menos de maior causuística? Muitos animais desenvolvem diabetes, né? Uhum. Desenvolvem diabetes, problemas Tem articulares. tratamento para diabetes? Tem. Nós fazemos os tratamentos de acompanhamento, Uhum. ficamos aferindo a glicemia dos animais Uhum. e isso também faz com que o animal fique ali sendo cativo pelo veterinário e tenha um acompanhamento o resto de sua vida, tá? Voltando aqui sobre a questão da obesidade, qual o impacto que ela causa na vida dos animais. Além das articulações, também tem a diabetes, é outro fator que faz com que os animais fiquem depressivos, porque o animal vai ficar pesado, vai ficar mais cansado, não vai fazer as mesmas brincadeiras que fazia antes, e aí vai afetar o comportamento dele, afetando o comportamento, afeta a mente. O animal é muito sensível, a gente precisa ter bastante cuidado para fazer com que nada dê errado e ele tenha uma vida saudável.
Nós tiramos eles da natureza, introduzimos na nossa casa, então temos que adaptar a casa a eles e eles à casa. É uma via de mão dupla. Uhum. É muito comum a gente receber acidentes domésticos, né? Sim. Animais que são vítimas de acidentes domésticos. E quais seriam, por exemplo, os melhores métodos ou os principais meios para evitar esses acidentes? Quais são os principais acidentes domésticos, por exemplo? A gente poderia enumerar 3 e como evitá-los? Certo. Sobre enumerar os 3, eu diria que o acidente de atropelamento de garagem é o primeiro. O segundo é o trauma por pulo, o animal saltar da cama, saltar do sofá. E o terceiro, que está sempre ali batalhando pelo segundo colocado, é a ingestão de materiais de limpeza. Ou simplesmente o contato com esse material de limpeza depois de uma limpeza que não teve um enxágue bem feito, ou então depois de uma limpeza que usou produtos bem fortes, produtos que não são ideais para casas que têm pets. Hoje no mercado existem diversas apresentações de desinfetantes que são essenciais, que são próprios para casas que têm pets. E as pessoas continuam usando desinfetantes que acabam agredindo os nossos animais. Quando fazemos a limpeza do solo, e por mais que o enxágue seja bom, quando o produto ele não é ideal para casas que têm pet, podemos fazer com que o animal apresente uma dermatite, apresente uma alergia de pele a esse produto. Quando não deixamos a porta do armário aberta, ele vai lá, derruba o pote, ou então deixamos o pote aberto e ele faz a ingestão desse produto. Então, eu elencaria esses 3. Eu estou no ramo de saúde animal já há mais de uma década, não vou dizer quantos anos, mas há mais de uma década. E eu percebo assim uma evolução gritante, né? Hoje a gente debater em temas como comportamento animal, saúde mental, atendimentos específicos, atendimento humanizado, atendimento específico para felino, essa disseminação das especialidades é algo que tem, eu acho que contribuído demais, né, para a saúde animal, para o bem-estar dos pets que hoje são membros e fazem parte da família. Só que essa é a minha visão no ponto de atendimento, como mãe de pet. Agora eu queria saber a sua visão como médico veterinário, como que você vem sentido e como que você tem visto essa evolução. Sim, o mercado ele melhorou muito, né? Ele avançou muito. Verdade. Vemos novas técnicas surgindo cada dia mais, novos aparelhos, novos equipamentos, novas especialidades estão sendo sempre empregadas na veterinária. Você abre a internet, você olha o Instagram, olha os grupos, tem sempre um colega mostrando uma técnica nova que está sendo desenvolvida na Europa, desenvolvida no Brasil. A medicina veterinária está sendo bem ampliada e bem estudada. Hoje faço parte do Hospital Pet Sanos e lá eu vejo uma estrutura impecável, onde o animal entra e tem tudo o que ele precisa para realizar o tratamento dele, o internamento, o diagnóstico, né, tudo o que ele precisa. Vamos dar um exemplo, atendo um animal que é cardiopata, já direciono ele para um raio-x para a gente fazer a análise desse tórax. E hoje acabei presenciando um atendimento de animais silvestres lá em uma das nossas unidades, onde o tutor levou uma iguana e o nosso veterinário atendeu, fez o ultrassom, fez o raio-x da iguana, fez o tratamento e liberou para casa. Eu, como veterinário, fiquei surpreso, né? Você imagina as pessoas que não trabalham com isso, vendo uma iguana entrando em um hospital, fazendo um raio-x, um ultrassom, e o tutor indo na farmácia comprar remédio para medicar. Então, isso é claramente a medicina veterinária avançando e crescendo cada vez mais na nossa sociedade, fazendo com que estreitamos os laços com esses seres maravilhosos, né, que são os animais. Muito obrigada, doutor Igor. Foi assim, confesso que muito esclarecedor para mim, com certeza esclarecedor para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Inclusive, fica aí a dica que as dúvidas que vocês podem nos enviar não é só sobre cachorro e gatinho, também sobre silvestres, né? Nós também atendemos silvestres, então fiquem à vontade, pergunte, compartilhe. Nós estamos aqui para realmente gerar mais esse laço, mais esse vínculo, tirar dúvidas e estreitar o relacionamento com vocês, nossos tutores, clientes, parceiros, veterinários, estagiários. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.